relacionado às eleições. É um assunto totalmente proibido no Brasil. Você sabe que a gente não pode falar das maquininhas, você sabe que a gente não pode falar absolutamente nada, porque isso no Brasil é considerado como um ataque ao Estado Democrático de Direito. Mas eu preciso contar para você o que é que está acontecendo. Porque o Flávio Bolsonaro já tem um encontro marcado com nada mais, nada menos do que Donald Trump. Ele tem um encontro marcado. Aí eu tenho aqui o Steve Bannon falando sobre a questão das eleições nos Estados Unidos, porque lá parece que tem um estudo, uma comprovação de roubo. Só que aí que mora o X da questão. O Trump quer renovar o sistema das maquininhas na América geral, América do Norte, América Central e América do Sul, como se fosse um modelo exemplar para o restante do mundo. Isso afeta onde? Onde é que isso afeta? O Lula vai lá pedir para isso não acontecer. Por quê? Tem matéria, eu vou colocar para você aqui. Vem para cá porque a notícia ela é gravíssima e eu vou colocar essa notícia do Mark Benz. E ele fala uma coisa que tá assustando o Brasil e eu vou te contar de novo. You're damn right. We're going to have ICE surround the polls come November. We're not going to sit here and allow you to steal the country again. And you can whine and cry and throw your toys out of the pram all you want, but we will never again allow an election to be stolen. Se você não sabe quem é Mark Benz, ele é um amigo pessoal íntimo de Donald Trump. É conselheiro do cara, toma conta das coisas de Donald Trump lá pelos Estados Unidos afora, um monte de coisa. Esse cara constantemente está com Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos e toda a turma que apoia o presidente Bolsonaro. E aí, o Flávio Bolsonaro, que é o candidato, pré-candidato à presidência da República e tem crescido cada vez mais, está viajando, já foi encontrar com Benjamin Netanyahu, com o pessoal da Arábia, tudo, inclusive lá fora, já sendo reconhecido como o novo líder do Brasil, o presidente. Numa estratégia, assim, fabulosa, ficando sabendo dessa empolgação de conselheiros do Trump. Conselheiros do Trump, gente, eles falam pro Trump, faz isso, o Trump faz aquilo, o Trump faz. Eles marcaram uma reunião com Flávio Bolsonaro no Mar-a-Lago. Por que, Alberto? Porque eles querem tratar das eleições do Brasil. Eles querem tratar do processo eleitoral. Aí o Lula, você vai ver que eu vou colocar o vídeo aqui daqui a pouco deles falando. Aí o Lula, preocupadíssimo, dizendo que isso é uma narrativa, dizendo que isso está sendo implantado no Brasil e não precisa, que não quer que os Estados Unidos interfiram nas eleições do Brasil. A pergunta que eu vou colocar, e eu vou colocar aqui CNN e Globo News falando disso. A pergunta que eu faço é, qual é o medo? Por que é que eles estão com esse medo? O que é que faz eles pensarem que no Brasil tá tudo certo e ninguém pode fiscalizar? Mas tá aqui, ó, não vamos deixar vocês roubarem de novo. Podem chorar, reclamar o quanto quiserem, mas nunca mais permitiremos uma eleição seja roubada. Isso aqui é uma ordem do Trump. Você não tá vendo que ele tá acabando com o comunismo? Tá acabando, né? Já foi um monte de gente preso, um monte de gente já morreu, um monte de gente capturado. Agora o próximo passo é cuidar das eleições. Ê, Brasil! E é possível que o presidente Lula vá até a Casa Branca logo depois. E aí, Jussara Soares mais uma vez com a gente. Essa viagem é importante para o governo, pensando nas eleições, né, Jussara? Exatamente, Márcio. Claro que o Brasil, a diplomacia brasileira, tem prioridades urgentes, como, por exemplo, o próprio citado pelo presidente Lula na chegada dele ao Panamá, que é a questão da Venezuela. Tem, obviamente, antes de tudo, ainda a questão comercial, a tarifas que ainda precisam ser retiradas sobre taxa. Também a questão do Conselho de Paz, que o presidente chegou a falar ontem diretamente a Donald Trump. E outro detalhe também, que o presidente Lula deve aproveitar este encontro para falar sobre a reforma da ONU, do Conselho de Segurança. Deve ser estes os temas prioritários.
Mas, Márcio, essa visita ela é estratégica no ano de eleição aqui no Brasil, eleição presidencial. Essa é uma apuração minha no Palácio do Planalto, que eles veem uma oportunidade do presidente Lula fazer uma vacina para evitar qualquer interferência ou tentativa de interferência nas eleições aqui. Qual que é o receio, de modo geral, da ala política do governo Lula? É justamente que aqueles mesmos interlocutores da direita brasileira que atuaram para que houvesse uma tarifa, um tarifaço contra o Brasil, envolvendo ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, que este mesmo grupo possa tentar, de alguma forma, influenciar Trump para as eleições agora, neste ano, em outubro. Então, muitos me dizem que pode ser, sim, uma oportunidade. E o que eles dizem? O presidente Lula tem se mostrado, ou vai reforçar neste encontro, que apesar das divergências que ele mostra a Trump, e nunca escondeu disso, inclusive pelas declarações públicas que vem fazendo, é que ele é um interlocutor confiável para Trump. Então, é neste sentido que eles veem também como uma oportunidade esse encontro, de tentar afastar qualquer tipo de interferência nas eleições deste ano. Claro, eles citam, muito bem que durante algum tempo a direita brasileira conseguiu, sim, acesso ali ao entorno de Trump. Então, a ida de Lula lá no Salão Oval mostra que uma relação está mais azeitada. Chegou a um nível de confiança que eles podem, inclusive, discordar. Então, é um momento que eles devem aproveitar, ou pelo menos o Palácio do Planalto acredita que isso possa ficar mais claro. Embora, como eu disse aqui, a diplomacia brasileira acaba dizendo o seguinte: tem as outras prioridades, a gente sabe que está lidando com um interlocutor muito imprevisível, que é o caso de Donald Trump, mas a ala política, aquele entorno mais próximo de Lula, o Palácio do Planalto, vê essa oportunidade de fazer, inclusive, uma blindagem, como eu disse aqui, uma vacina, evitar que Trump possa, em algum momento, tentar fazer alguma interferência aqui. O que me diziam anteriormente, Márcio, é que eles já imaginavam que o Trump fosse não envolver diretamente nas eleições deste ano, mas havia sim um receio do que o seu entorno, as big techs, de alguma forma pudessem tentar entrar nessa eleição, entrar para este debate. Então, agora chegou o momento desse encontro, que me dizem que a previsão que deve ocorrer mesmo em março, ainda não começaram as tratativas de fato para oficializar esta visita oficial do presidente Lula à Casa Branca, mas eles dizem o seguinte: o ambiente agora é mais convidativo, é possível sim que o presidente Lula vá ali ao Salão Oval conversar olho no olho com Donald Trump. Essa CPMI do Banco Master, ela bateu o recorde em número de apoios, em número de assinaturas para que ela fosse instaurada. Nunca se conseguiu 280 assinaturas para se iniciar uma CPMI, como é o caso do Banco Master. Só que calma lá, o jogo não acabou ainda. A CPMI, embora regimentalmente, até com própria determinação do STF, ela obrigatoriamente tem que ser aberta quando se alcança as assinaturas e é protocolada, porque foi assim que fizeram com a CPMI da Covid, se você se lembra. Acontece que o Alcolumbre agora parece que fez um acordo com o governo, vai segurar. E o governo está desesperado, porque já saíram várias matérias e várias informações de que o governo está intrinsecamente ligado com o escândalo do Banco Master. Inclusive o próprio Vorcaro já tem falado a interlocutores com o governo isso aqui, ó. Vorcaro ameaça presidente Lula após declarações de jornalista. Figuras próximas ao proprietário do Banco Master alertam sobre um plano de vazamentos seletivos para prejudicar o governo. Bom, se tem vazamento que pode prejudicar o governo, então a verdade pode ser extremamente prejudicial ao governo. E tudo que o CPMI quer fazer é chegar à verdade. A situação está tão catastrófica que o próprio povo do PT na Bahia disse para o governo: ó, se essa investigação acontecer, acabou com o PT no Brasil. Obviamente o governo ficou desesperado, mas a opinião pública e até mesmo a imprensa de esquerda quer que a CPMI aconteça, ou que uma investigação aconteça. Qual foi a saída do PT? Vamos fazer um pedido de CPI. Só que tem um problema. A CPI ela não vai ser aberta, porque a CPI ela precisa entrar na lista de CPIs que já conseguiu assinatura. E nós temos 11 CPIs da Câmara dos Deputados. Então é a forma que o PT encontrou de fingir que quer buscar resposta, mas na verdade não vai sair nada dali, porque tem 12 CPIs já com o número de assinaturas para serem instauradas. Então ela entrou no fundo da fila. Já a CPMI é diferente. Ela obrigatoriamente
tem que ser instaurada. Aí nós estamos nessa situação aqui, ó. Porque a CPI do Banco Master não deve sair do papel no Congresso. Apesar de vários pedidos de instalar a CPI na Câmara ou uma CPI mista no Congresso Nacional para investigar o Banco Master, a aposta majoritária, vou aumentar aqui, né? A aposta majoritária entre parlamentares é que nenhuma delas será, olha só o jogo que o sistema está fazendo, nenhuma delas será instalada. Apesar de sobrar apoio público para a investigação sobre as supostas fraudes, né, cometidas pelo banco, cometidas pelo banco comandado por Dona Elvocaro, falta vontade política dos três poderes para mexer no vespeiro da Master. Na Câmara, o próprio presidente Hugo Mota deu um banho d'água fria que sonhava em ter uma CPI. Segundo ele, é uma longa lista, uma longa fila, né? Então não tem como selar. E aqui embaixo, já a CPMI está nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Também não deve prosperar entre os senadores. A aposta é que o mandatário irá enrolar o quanto puder. E aí, olha que gracinha, me veio essa matéria ontem. A CPI do Banco Master ganha a adesão do PT, que quer ter controle sobre a condução das investigações. Se antes fugia dessa ideia, o Partido dos Trabalhadores agora corre para mudar de posição. A prioridade é blindar o presidente Lula. Por que tem que blindar o presidente Lula no escândalo do Banco Master? Ele fala que ele não tem nada a ver. De qualquer contaminação do caso. O cheiro de um acordão segue no ar em Brasília, ainda sem garantia de que vai dar certo. O jogo vai ficando claro na medida em que os vazamentos, por exemplo, expõem o Planalto, mas não o Centrão. Um desequilíbrio que o governo quer corrigir, se reaproximando do Congresso. Quem está ficando isolado nesse processo é o Banco Central, e não só pela atuação no Master. Fernando Haddad atua em nome do PT para assumir uma cadeira no Copom. Ao mesmo tempo, governistas no Congresso entram para aquele time que quer descredibilizar o trabalho do supervisor bancário. No fundo, é um jogo de proteção política. O Banco Central vira peça descartável, onde a prioridade não é esclarecer fatos, mas preservar terrenos de poder. E aí nós temos uma situação onde no ano eleitoral o governo está enfrentando o escândalo do filho do Lula recebendo R$300 mil por mês, do careca do INSS, sem falar dos 25 milhões iniciais. O filho do presidente da República recebia R$300 mil por mês do cara que roubou, que foi o epicentro, o articulador, a peça fundamental do maior assalto a velhinhos do Brasil. Para tudo. Isso já deveria ser o bastante para derrubar o Lula. Então vai ter que enfrentar isso no INSS. Amanhã a gente vai tentar fazer o pedido de convocação dele. E agora tem o governo completamente envolvido com o escândalo do Banco Master, que envolve o próprio STF. Então não adianta correr para o STF vai querer blindar. Não adianta correr para o governo vai querer blindar. Vai comprar os votos ali dentro. Cara, tá uma situação. O governo tá tendo que sair comprando tanto apoio, prometendo tanta coisa. E o curioso, é um dos únicos pontos que a imprensa quer chegar ao fundo da verdade, e ela está percebendo que quem está protegendo o bandido nesse caso é o próprio governo que eles ajudaram a eleger. Faz o L. Cara, agora imagina, né? Eu faço essa pergunta para você em casa. O Bolsonaro está preso de modo ilegal, né? Ou seja, ele foi sequestrado pelo governo. Ele está sendo torturado e ainda assim é ele quem determina o centro gravitacional do debate político nacional. Por isso que qualquer pessoa que queira assumir essa herança do Bolsonaro vai falhar. Porque ele ainda está vivo, forte e determinando qual é o centro gravitacional do debate político brasileiro. Porque, vocês me desculpem, Max e Ramage, eu nem quero debater os meandros desse pedido, tá? Porque isso é fácil, a pessoa pode ir lá, clica no Google, pede uma inteligência artificial. O que eu quero trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, junto com a nossa audiência, é como é que alguém sequestrado, torturado, calado, sem poder se comunicar, só teve uma carta enviada para dizer que é o filho dele quem vai ser candidato a presidente, e mesmo assim ele se torna o centro gravitacional do debate político nacional.
A força do Bolsonaro é muito maior do que nós imaginamos. Porque os inimigos é quem mostram qual é o tamanho da força gravitacional do Bolsonaro. Falando um pouquinho aqui de física, não porque eu acredite, mas só para falar, né? Quando você tem um corpo maior, ele é quem determina o centro gravitacional daquele espaço. Tô correto? O Max é quem entende física. Tô falando besteira ou não? Por exemplo, o Sol tem uma massa muito maior, então ele é quem determina o centro gravitacional ali. Sim. É isso, né? Sim. E aí, todas as tentativas... Eu tô dizendo que o Bolsonaro é Sol não, tá? Pelo amor de Deus. Então, antes que algum retardado venha falar quando isso. o Flávio Dino entra no plenário do STF... Quando o Flávio Dino entra no plenário do STF, ele determina o centro gravitacional físico, né? Não é nem moral e nem decisório. Mas o Bolsonaro, isso é uma das coisas que eu gosto muito de que o público entenda. Esqueça o fato de que você confia no Bolsonaro, você gosta do Bolsonaro, você apoia o Bolsonaro. Esqueça o fato, se você não apoia, não gosta, né? Esqueça o fato que você acha que o Bolsonaro deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Eu não quero saber a opinião de vocês agora. Entenda, eu quero tratar de fatos. O fato é, esse pedido mostra a força gravitacional do Bolsonaro no cenário político. Porque ele não está falando, ele não está dando entrevista, ele não está podendo se comunicar, ele não tem pronunciamento. A única opinião dele, que é uma opinião / decisão, foi a carta dizendo: entrego a você, meu filho, Flávio Bolsonaro, para que você leve meu legado adiante e a gente lute pelo nosso povo. Foi só isso que ele fez. Isso foi o suficiente para mudar cenário de pesquisa eleitoral, aquilo que eles comentam conosco, tá? É bom vocês saberem disso. Isso modificou o Congresso Nacional. Porque se o Legislativo, ao invés de ter que debater leis, né, para derrubar leis desnecessárias, implementar leis novas, mais atualizadas, não. Querem ir para cima do Flávio, em decorrência da decisão da carta do presidente. Isso mostra que qualquer tentativa de substituição do peso gravitacional do Bolsonaro vai falir, vai ser falha, será falha. Então eu digo isso para vocês, para que vocês entendam. Não é que eu vou falar em meu nome aqui, eu não falo o nome do Marx, nem do Ramage, nem das pessoas que escrevem colunas na timeline. Estou falando em meu nome. Qualquer tentativa de substituição da autoridade do Bolsonaro será, assim, frustrada. A CPMI do INSS registrou ontem requerimento solicitando a quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro, tá? E também do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Essas demandas foram apresentadas por deputados distintos, né? Então, quem que está pedindo a quebra de sigilo contra o Flávio Bolsonaro? É o Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, tá? Então eles estão pedindo... É aquele que botou aquela AI achando que fosse verdade. É verdade! Aquele das fake Foi news. esse pilantra! Foi esse, exatamente ele. Só faz pilantragem, fake news, trabalhar contra o povo brasileiro. Ainda ganha votos em Minas. Tem gente que quando envelhece só piora, né? Não, mas interessante... Eu achei que ele é um garotão que tava pegando, botando... Mas interessante você falar isso, Amade, porque então você percebe que é uma perseguição até não só a nível político, partidário, mas a nível pessoal também, porque ele botou aquilo ali, obviamente, para relacionar Bolsonaro com Vorcaro, algo que era completamente real, era uma imagem de IA, e agora ele está forçando uma barra aqui, vocês vão ver. Canalha, isso é canalice. Exato. Isso não é investigação, uma apuração de nada, isso é pura canalice. Mas vai, Max, tem Não, pra falar olha o que ele está querendo dizer. Ele quer o pedido contra Flávio Bolsonaro e o seu escritório de advocacia, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2019 a 2 de fevereiro de 2026. E aí o que ele alega? Tá? Ele alega o seguinte: a administradora do escritório do senador, Letícia Caetano dos Reis, é irmã de Alexandre Caetano dos Reis, sócio em uma empresa associada ao careca VNSS. Vocês conseguem ver a distância que está o negócio? Pois é. Nunca acrescentar... Desculpa, Max, você vai continuar lendo aí, mas... Engraçado que esse pessoal nunca entra em inquérito de fake news, né? Exato. Essa é a grande parcialidade. Eles que provocam as fake news, eles que trabalham com mentira nas redes, nunca estão sendo apurado nada.
em face deles. Agora, a direita falar as verdades, que o Lula é a favor do aborto, quer descriminalizar as drogas, é amigo, parceiro de vários, não é só um ditador internacional aí não. Mas isso não pode falar. Essa é a justiça e a imprensa brasileira. Pois é, então assim, ele está alegando que essa conexão, que vocês viram que é uma conexão longe, né? É até difícil de entender. Ó, vou repetir, tá? Então a tal da Letícia Caetano dos Reis é irmã de Alexandre Caetano dos Reis, que é sócio de uma empresa associada ao careca do INSS. Então essa seria a justificativa para fazer algo contra o Flávio e não e não somente contra a Letícia Caetano, tá? Para o parlamentar, a conexão então justificaria a quebra de sigilo bancário e fiscal e de relatórios de inteligência financeira para detectar possíveis movimentações financeiras irregulares, recebimento de valores e investigados na CPMI e eventuais conflitos de interesse. Ou seja, é mais uma pesca probatória, mais uma tentativa de você conseguir acesso a algo do Flávio Bolsonaro em ano eleitoral, ele já consolidado como pré-candidato à presidência do Bolsonaro, e aí eles estão colocando, não, ela é a administradora da empresa, é irmã de alguém que é sócio de uma empresa que é associada ao careca do INSS. Ou seja, isso daí para ele já justifica. Não tem nenhuma outra evidência, tá? Se tivesse alguma evidência, gente, eu não vou passar pano aqui para político nenhum. Não é isso. Não se trata disso. Mas você não pode quebrar sigilo fiscal e bancário sem uma evidência. Daqui a pouco o Ramage pode até falar melhor sobre isso. Para mim, tá? E ó, posso estar errado, se tiver, você corrige aí, Ramage. Mas para mim isso aqui é uma pesca probatória claríssima para acessar dados de uma empresa do Flávio Bolsonaro, para ver se e óbvio, dados do próprio Flávio Bolsonaro, para ver se consegue descobrir algo, tá, que eles possam usar mais para frente contra o Flávio na campanha eleitoral. É assim que esse pessoal age, é assim que fizeram com o Jair Bolsonaro o tempo inteiro. E o mais legal, né, nunca acharam nada. Nunca acharam. Tanto não acharam nada que tiveram que inventar toda uma narrativa de golpe, tá, que não existiu, do golpe da Disney, para justificar uma prisão do Bolsonaro. Depois de quebrarem todos os sigilos possíveis e imaginários dele, né? Fazerem busca e apreensão de celular, de tudo que você pudesse imaginar dele. E a única coisa que eles conseguiram foram inventar um golpe que não existiu, sem nenhuma prova, inclusive, tá? De que foi tentado isso. Era a tentativa de planejamento. Lembra que Tentativa de planejamento. Alexandre de Moraes escreveu logo no iníciozinho, né, do processo todo, ele escreveu essa expressão. Uma tentativa de planejamento. E, por causa disso, né, tiveram que construir tudo totalmente artificial, um processo jurídico totalmente artificial para justificar, diante da opinião pública, uma prisão do Bolsonaro. Ou seja, fizeram toda uma devassa na vida dele e nunca encontraram nada. E agora querem começar a mesma coisa com o Flávio. E, repito, não se trata aqui de querer esconder algo que alguém tenha feito, mas você não pode assediar juridicamente uma pessoa, utilizar instrumentos, a não ser que haja realmente uma evidência que justifique esse pedido. Você não pode sair pedindo quebra de sigilo dos seus opositores, porque é um opositor político em ano eleitoral. Ramage, queria te ouvir. Olha, Marcos, você está coberto de razão e eu vou aqui nas palavras do próprio Flávio Bolsonaro. Isso aí é só uma atitude para proteger os políticos do PT desse escândalo grave, vexatório, ultrajante, de roubar o dinheiro das aposentadorias, dos pensionistas, dos idosos, e querem tirar o foco das investigações. É bom que o Flávio já declarou dessa forma, dizendo que não tem problema nenhum e é só uma forma de alterar a linha de investigação da CPMI. Então, o que a gente viu, e o mau exemplo veio do STF, de que se inverteram a lógica de toda investigação. Você não precisa trabalhar diversos anos dentro de uma polícia para entender um sentido básico de uma investigação. Primeiro, você tem que analisar um fato. Houve aqui um acidente, um homicídio, um roubo, um desvio. A partir daí que você vai ver os nexos de causalidade, se é crime ou não, e se chega a determinadas pessoas para se investigar as pessoas. Com o Alexandre de Moraes, isso se alterou. Primeiro, ele quis condenar Bolsonaro e seus aliados, sem saber de crime nenhum. Tentaram vacina, tentaram, o que mais? Era cartão de vacina, joias também, que não tinha crime nenhum, joias recebidas. E aí tentaram qualquer tipo de corrupção, não tinha. E aí vieram com a farsa do golpe primeiro para tentar condenar. Eles escolhem quem eles vão condenar. É a lógica agora de que esse pessoal do PT quer fazer na CPMI e não vai acontecer. Olha, o que mais chama atenção nessa rodada da pesquisa é o crescimento do Flávio Bolsonaro na espontânea, né? Espontânea é aquela pergunta em que a gente não mostra os nomes dos candidatos. Então, o eleitor, ele próprio tem que lembrar, e lembrando também que é desse jeito que as pessoas votam no Brasil, né? Você entra na urna eletrônica e você não tem uma cédula com nomes, ao contrário de outros países. E o que aconteceu
aconteceu aí desde da nossa última pesquisa, que foi há um mês? O Flávio Bolsonaro se consolidou como candidato do bolsonarismo, porque na pesquisa anterior o que a gente tinha eram as pessoas apontando Lula e Jair como candidatos, mesmo com Jair preso há 6 meses e inelegível. Dessa vez o Flávio cresceu quase 10%, então ele passou o Jair ainda tem 8% dos votos na espontânea, mas isso consolida realmente o Flávio como o candidato do bolsonarismo. Esse eu acho que é o principal achado dessa rodada. Com relação a primeiro turno, eu não acredito, porque devem ter outros candidatos que estão colocados aí na pesquisa, que estão se colocando para disputarem, e o país vive aí um momento, continua vivendo, né, um momento polarizado, em que a gente vai ter lá no segundo turno o candidato que o eleitor considerar que é o mais provável de vencer Lula, né, no campo da direita. A gente chama isso de antipetismo de chegada, né? Então o eleitor pensa ali quem vai ser o candidato que tem maior possibilidade de vencer Lula que está nas eleições, das 10 eleições desde a redemocratização, concorreu em 7 e nas demais, né, vai concorrer com essa em 7, e nas demais esteve presente porque os candidatos o representavam, como foi o caso de Haddad e da própria Dilma. Então a gente vê uma eleição apertada aí, as questões que foram levantadas aqui antes de mim são fundamentais, o merece, não merece continuar, a pergunta aqui que a gente mais presta atenção, porque de fato, como foi dito aqui, numa reeleição, o peão é o incumbente, né? E o eleitor, há 8 meses da disputa, ele tem toda a condição de dizer se ele quer que esse governo continue ou não continue. Ele pode não ter capacidade, como 2% não tem, de apontar um candidato espontaneamente, mas se o governo deve ou não continuar, todo o eleitor hoje tem. E nesse sentido, o presidente Lula, como disse o Josias, está no vermelho. Então ele precisa melhorar a avaliação de governo dele, dando aí, eu destaco aí segurança e economia como pontos de atenção para o governo, melhorar, e como foi dito também pelo Sakamoto, todo o incumbente melhora em ano eleitoral. Seja pelas medidas que toma, a gente vai ver, por exemplo, o impacto do imposto de renda logo, né, ver se isso vai ter impacto na população, na avaliação, na economia, mas também porque a campanha, o governo tem condição de mostrar aí o que fez, ao que veio. Então todo o incumbente melhora. A questão é o tempo, né? Então, como foi dito aqui também, Bolsonaro melhorou em 22, mas não há tempo de ganhar a eleição. E olha só essa notícia, pessoal. Suspeito de planejar sequestro de Sérgio Moro é preso no Ceará. Sidney Rodrigo Aparecido Piovesman, conhecido como El Cid, foi preso na quarta-feira, dia 4, pela Polícia Militar do Ceará. Ele é apontado como integrante do plano do primeiro comando da capital para sequestrar e matar o senador Sérgio Moro e outras autoridades. El Cid estava foragido desde 2022, quando fugiu de uma penitenciária em São Paulo. Contra ele, havia 2 mandatos de prisão, por associação ao tráfico de drogas e homicídio. A captura ocorreu em Ebseu, na região metropolitana de Fortaleza, nas proximidades de um condomínio residencial de alto padrão. Segundo a polícia, El Cid usava documento falso no momento da abordagem. A mulher de El Cid, cujo nome não foi divulgado, foi presa na madrugada em Igatu, a caminho de São Paulo. Ela portava documento falso e foi detida por falsidade ideológica durante uma fiscalização do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual. Depois da prisão, equipes do 15º Batalhão da PM e do BOP localizaram El Cid em Eusépio. O governador do Ceará, Elmano de Freitas, do PT, comemorou a prisão nas redes sociais. Quando foi ministro da Justiça, Moro determinou a transferência de líderes do PCC para presídios federais, entre eles Marcos William Werbas Camacho, o Marcola. Marcola foi transferido do sistema prisional paulista para a penitenciária federal em Brasília em fevereiro de 2019. Depois, passou por uma unidade federal em Rondônia e retornou à capital federal. Na ocasião, outros 21 integrantes da cúpula da facção também foram transferidos em aeronave das Forças Armadas a partir do aeroporto de Presidente Prudente. Algumas pessoas se esquecem, né? Ou algumas pessoas não gostam de admitir. Mas o Sérgio Moro é um dos, se não o maior herói do povo brasileiro. Se ele não tivesse feito o que ele fez, porque ele fez o que era necessário fazer, ele e o Dallagnol, o Lula nunca teria sido descoberto e nunca teria sido exposto
E mais, nunca teria sido preso. E o motivo disso é o mesmo que temos hoje aí, os escândalos do caso Master, INSS e muitos outros, porque é uma cúpula de bandidos em Brasília. E aí, como que um juiz sozinho, ou um procurador sozinho, vão deter uma quadrilha desse tamanho? Não detém, não tem como você deter, né? Mas, agindo de forma ali, né, responsável, o Sérgio Moro acabou conseguindo efetuar a prisão do maior bandido da história do nosso país, se não do planeta, né? Eu não sei se já houve algum escândalo de corrupção maior do que os que estão havendo aqui no Brasil. Enfim, na minha opinião, a minha opinião agora, pessoal, o presidente Bolsonaro precisava de ter mais sangue frio, igual o Sérgio Moro e Dallagnol na época que prenderam o Lula. O presidente quis fazer tudo certinho, tudo dentro das 4 linhas, isso e aquilo. E o Sérgio Moro só conseguiu pegar o Lula porque, né, ele com o Dallagnol meio que, ó, vamos fazer assim, assim, assado que vai dar certo. Ah, beleza, deixa ele cair aqui que comigo, né? E o Bolsonaro não teve essa malícia, né, de combinar com outras pessoas. Ó, eu vou fazer tal coisa aqui, a hora que ele chiar, você já pega ele aí, entendeu? Não, o presidente ficou nessa de, porque tem que ser dentro das 4 linhas. Mas quem escreve as 4 linhas hoje em dia é o próprio STF. Não é mais o Senado. Não são mais os senadores, né? Quem decide as leis hoje no Brasil são os próprios ministros. E o presidente Bolsonaro foi todo inocentinho, todo bobão, querer ir lá negociar com esse tipo de gente, né? Poderia ter feito algo parecido com o que fez Sérgio Moro, olha só, né? E agora o Sérgio Moro até hoje vive aí, né, sobre ameaças de sequestro, de morte e muitos outros tipos de ameaça. Inclusive, não só ele, né? A família dele também. E para mim, na minha opinião, ele, como eu já disse, é um herói nacional. Ah, mas ele traiu o presidente Bolsonaro, ele foi ganancioso. Tá bom, isso é a parte. Isso é a parte. Sérgio Moro, como procurador, foi uma excelente pessoa. O Dallagnol, a mesma coisa. São pessoas que merecem o apoio da direita. Por mais que se declarem de centrão, isso e aquilo, são pessoas que, na minha opinião, merecem um pouco de confiança. Eu, pelo menos, prefiro 1000 vezes confiar no Sérgio Moro ou no Dallagnol do que confiar no quê? Numa Gleisi Hoffmann, num Geraldo Alckmin, como é que é o nome mesmo? Do Ciro Gomes, numa Marina? Não. Eu prefiro 1000 vezes confiar num Sérgio Moro da vida e em um Dallagnol, tá bom? Mas enfim, peço para você deixar aqui nos comentários qual o seu candidato para essas eleições, tá bom? Desse ano. E é importante também você deixar aí o que você acha dessa notícia do Sérgio Moro e se você concorda com a forma de que ele usou, né, para poder capturar aí o maior bandido do Brasil, tá bom? É importante você deixar o joinha e compartilhar, porque o YouTube acaba levando esse vídeo para outras pessoas, tá bom? É importante também você não se esquecer de se inscrever aqui no canal. Assim, toda vez que eu estiver postando um novo vídeo, o YouTube vai estar te notificando, tá bom? Fiquem todos com Deus, a gente volta a se encontrar em um próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!